Soube que a pastora Marina já pediu para preparar um café ali, tem, pastor? Tem café? Tem mais um pouquinho? Então não tem café, tá? Porque aqui são tudo viciado em café, né? Só o pastor toma meia garrafa. Amém? Já foi, Gisele? Começou? Tá? Estamos ao vivo agora pela fanpage da Igreja Cristã Jardim de Deus, pela Facebook, do Em Cristo e pelo canal no YouTube, aqui diretamente da Igreja Povo Livre, em Osasco, São Paulo. Endereço Rua Paraná, número 53, esquina com a Rua Santa Catarina. E aí, para você que está em casa nos acompanhando, eu quero estar apresentando aqui os catedráticos intergalácticos, mulheres e homens de Deus que estão essa noite aqui. Começando aqui com ele também foi militar, irmão. Ele foi da parte dele, trabalhou no Iraque, né? Pastor Elias Ferreira, para quem não conhece, coordenador da Marcha para Jesus, secretário executivo do Conselho de Pastores, organizador do café, formado pela Unipo em Teologia, em Direito, um monte de coisa, né? Mas, acima de tudo, servo do Senhor. Nossa querida pastora Francisca Toso, ela que é técnica de informática, logística interestadual de transporte, nossa co-pastora da Igreja Cristã Jardim de Deus, de Quitaúna, Osasco, mulher de Deus, professora de seminário, olha lá. Aí temos aqui esse casal, os anfitriões, que eles é que vão mais responder as perguntas. Pastor Rogério Moraes, pastora Marina Moraes Jardim. Eles são pastores dessa igreja aqui, são servos do Senhor há mais de, irmão, da mesma igreja há mais de 30 anos, são crentes de verdade, né? Isso conta, não é? Eles também trabalham, são concorrentes fortes da graneira, né? Trabalham na área de transporte, logística também, homem e mulher de Deus. Aí do meu lado aqui eu tenho a nossa diaconisa e psicóloga, o Adri Pereira, coordenadora da EBD, professor do Seminário da Palavra, mulher de Deus. E também nosso querido diácono, professor, seminarista, faz tudo, vai arredondar a casa do seu também, Adenil Pereira. E o nosso querido diácono pastor Bruno ali no canto, na tela, DJ, iluminador. Tá o versículo aí? Tá o textinho, deixou com ele? Aquele último que eu... tá aí. Você dá na mão já aqui. Mas lá tem a Bíblia, né? Você dá o versículo aí e coloca lá. Qual o primeiro aí? Atos capítulo 8, versículo 9 ao 24. Olha, está faltando aqui dois palestrantes. Um que não veio, que é minha esposa, minha querida esposa, a pastora Adelaide Lima, que não estava assistindo bem, não pôde vir. E o nosso querido pastor Alex Santiago, que acabou de ministrar, nós estamos finalizando a conferência, foi para o evento na sua igreja, no outro lado da cidade. E ele era para estar aqui conosco também, mas não foi possível, mas nós compreendemos. Foi uma bênção a participação dele. Irmãos, o título dessa aí é como altar. Vamos ler o texto? Porque aqui conta a história de um homem que viu milagres e maravilhas, se converteu ao cristianismo, mas o interesse dele era autopromoção, querer ser conhecido porque ele já fazia um sinaizinho e maravilhas do capeta, né? E aí ele viu que Pedro fazia coisas sobrenaturais da parte de Deus, e ele quis também ter a mesma coisa. Mas o que tem a ver conosco? Muitas pessoas vêm para o Evangelho, tentam fazer a obra de Deus, ou até fazem a obra de Deus, mas quer aquilo como um meio para poder ganhar recursos, dinheiro, que essa é a intenção dele. É tanto que Deus revela para Pedro o coração daquele homem. Mas nós vamos fazer uma leitura aqui. Tatiana, controla o tempo aí, por favor. Olhar já? Nós temos uma controladora de tempo aqui, uma produtora do programa. Vamos lá, Atos 8, capítulo 9, que diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era mais um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Versículo 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas.
Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Gente, coisa de Ruth, né? Suquinho, ó, tem um cafezinho com biscoitinho. Vamos nós. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito, perplexo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17: então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos, escute, dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mesmo poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. É fácil assim, né? Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Amém? Então isso nos deixa entender que esses que têm ego no altar, que querem se autopromover, ainda tem uma chance, sim ou não? Né? E eu gostaria de começar com o pastor Elias, que ele comentasse sobre essa questão do ego no altar. Existe hoje ainda, baseado nessa palavra, pastor? Agradeço a participação e dizer o seguinte, objetivamente, sem fazer muitas voltas, existe muito, né? A gente verifica hoje nos altares as pessoas buscando muito mais para si do que para engrandecer o nome de Deus. Essa é a grande verdade que a gente vê em alguns púlpitos, infelizmente, algumas lideranças que acabam trazendo escândalo para o povo de Deus. Não são poucos, são muitos. Daí a razão pela qual eu disse na minha exposição que naquele grande dia, infelizmente, para nossa tristeza até, que muitos ouvirão aquilo que eu disse e o outro pastor repetiu. Ouvirão com tristeza: apartai-vos de mim. Por conta disso, alguns até dirão: mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, né? Curei, fiz um monte de coisa, mas não vai adiantar nada, porque faziam buscando algo para si mesmo, para se engrandecer. E tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que Deus que é o dono de todas as coisas. A gente precisa reconhecê-lo como tal, né? Tudo é dele, tudo é para ele. Nós não temos absolutamente nada. Temos sim o grande privilégio de ter sido escolhido, de ter sido transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a grande questão. E daí, quando nós entendermos essas coisas, certamente o ego talvez não será mais a parte, ou não será a tônica de muitas igrejas aí. Eu conheci um pregador que ele usava uma ilustração, que ele falava de alguém que subia no púlpito e dizia o seguinte: subia no púlpito lá todo imponente, né, todo parecia um rei, e o pastor pregou, se esforçou e suou e tal, e a igreja calada, ninguém glorificava, não aconteceu absolutamente nada. E porque não aconteceu absolutamente nada, ele desceu triste, cabisbaixo, né? Ele imaginou talvez que a igreja ia pular de alegria e tal, ia acontecer um monte de coisa, não aconteceu nada. E aí, na ilustração do pastor, ele conta que Deus usa uma irmãzinha lá do fundo da igreja, ele chega nele e diz para ele assim: se tu tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Então esta é a grande verdade. Nós precisamos fazer tudo para Ele, porque a Bíblia diz que para Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Alguém mais quer comentar aqui dos palestrantes?
Pastor Francisco Tuso. A paz seja, igreja. Amém. Eu faço as minhas palavras, as palavras do pastor Elia, né? E complemento mais dizendo que as pessoas elas estão preocupadas apenas em aplausos, né? Elas querem só aplausos. Mas não querem pedir poder, por exemplo, querem o poder, mas não querem, por exemplo, como foi colocado aqui, orar, jejuar, né? Levantar na madrugada. Querem ser apenas aplaudidas, que as pessoas reconheçam eles, mas não querem ficar pagando preço, né? Querem apenas os aplausos das pessoas, mas não querem, né, realmente levantar na madrugada, não querem realmente visitar o membro que muitas vezes está ali precisando, não querem muitas vezes ir nos hospitais para poder visitar aquele também que está doente, querem apenas aplausos, querem apenas o reconhecimento da multidão e querem apenas arrancar mesmo a lã, tirar o dinheiro das pessoas. Não estão preocupados com as pessoas em si, né? Com o cristão em si, com aquele que está dentro da igreja e que estão ali, né? Porque querem chegar, conhecer a Deus e chegar no céu, né? Ir para o céu. Então essas pessoas só querem mesmo tirar o dinheiro das pessoas. E só querem mesmo só o reconhecimento para poder tirar aplausos das pessoas. Simplesmente isso. Bem, alguém mais? Falar? Pastor Rogério Moraes. Paz, irmãos, para visualizar aqui. a própria palavra, né, ela nos fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, egocêntricos, e é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, elas se amam de uma tal maneira, o tal do narcisismo, né? Elas se acham as pessoas mais especiais, elas se acham melhores do que se julgam melhores do que as outras pessoas, e por causa dessas coisas que está existindo o ego no altar. Às vezes elas olham para grandes pregadores, para grandes pastores de grandes igrejas, e eles acabam querendo se espelhar nessas pessoas. Às vezes não sabem o que a pessoa passou para chegar até onde está, né? E ela quer se comparar a eles, né? Então aquilo vai enchendo de ego, ela quer ser a pessoa principal da reunião, ela quer ser a pessoa principal da ocasião, e então o coração dela ela vai demonstrando aquilo que se passa no coração dela, né? Jesus, João Batista, uma certa vez, um discípulo chegou para ele e falou assim: mestre, as pessoas estão indo com Jesus lá. O que João Batista fez? Ele podia ter falado: não, você não vai, você vai ficar aqui comigo, né? Você é o meu discípulo, né? João Batista falou: não, vai lá com ele, segue ele, é isso que eu estava falando para vocês antes. Ele é maior do que eu, né? Então é isso que tem acontecido. As pessoas, elas não querem ser menor do que a outra. Ela quer ser sempre maior do que a outra, indo contra aquilo que o pastor Elias ele falou: ser servo, um servir ao outro. Infelizmente, essa mudança de comportamento, ela atinge as pessoas, principalmente que dirigem grandes congregações, e nós temos, como o pastor Elias comentou, vários exemplos aqui no nosso país, por conta de não se submeterem mais à humildade de quando iniciou. O ministério cresceu demais, a igreja partiu de meia dúzia de membros para 2, 3, 4, 7, 10 mil membros, abriu filiais em vários locais, e aquela humildade da origem, ela não prevaleceu, tal qual Jesus ensinou, que ele permaneceu humilde do começo até o final. Seguidores de Cristo, vá lá que as igrejas, elas tomam um rumo empresarial, que precisam ser administradas porque são também fiscalizadas, mas não quer dizer que o líder cabeça, o que está lá no topo, que tem que ter a capacidade de multiplicar as pessoas, os seus líderes dentro da própria congregação, não ter guardado, né, os cuidados, porque infelizmente no meio cristão também a idolatria ao dirigente é muito grande.
Muitos que são simples idolatram mais o pastor da igreja, o apóstolo, o bispo, ou seja lá qual for a denominação, e esquece de adorar exclusivamente a Cristo como mandamento. Então, guardada a proporção de que aquele líder precisa também se resguardar na sua própria segurança, não quer dizer que ele deva perder a humildade do ser cristão. Então, essa condição de ser grande perante os humildes, quando na verdade deveria ser pequeno para que seja servo, ele acaba se perdendo quando o orgulho sobre o altar predomina, porque perdeu a humildade cristã de ser. Amém? Se for outra pessoa, você fala, tá bom? Se tiver mais gente aí, você vai entender. Tem a Tatiana Neres, está assistindo. Thaís Michele da Silva. A gente sempre fala dos nomes porque a live é isso, tem que ter uma interação. Se não tiver, o povo vai embora, não assiste mais, né? Sempre que a gente faz, tem uns irmãos já fiéis. Né? O pessoal, eu sempre falo dos irmãos do país, lá da Holanda, dentro de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, toda parte do Brasil e de fora, né? A gente sai, né? Caio Lima, Vládia Lopes. Amém. Vládia Lopes, Deus abençoe, WE Consultoria, tem que fazer propaganda, né? Das maiores do país, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá então, o próximo versículo, pastor. Gênesis 42:6. Olha lá, Brunão, Gênesis 42:6. Esse tema agora é sobre Deus vai te exaltar. Para quê? Quem conhece a história de José? Muitos de nós conhecemos a história de José, né? Sofreu, foi vendido como escravo, fugiu, né? Da piranha do saco de Potifar, e aí foi preso, Deus libertou, Deus exaltou. Aí o versículo 42, capítulo 42, versículo 6 vai dizer: José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Eu já ouvi, você também, nós já ouvimos muitas pessoas falando, principalmente nas suas pregações: Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. Aí tem muita gente que gosta disso, né? Eu quero ser exaltado, eu quero isso. Mas a pergunta é: Deus vai te exaltar para quê? Porque para José teve um motivo, que foi para o louvor da glória de Deus, porque ele teve a oportunidade de acabar com os irmãos dele, mas ele não fez isso. Então a exaltação, qual é o propósito disso? Porque muitos estão nessa condição. Eu já fui em eventos que teve pastores que não me deixou subir porque eu não estava com paletó. Somente aqueles que eram considerados exaltados com paletó gravata. Teve uma música antiga do Toninho de Aripibu, lá do Rio Grande do Norte, que deu vontade de pegar a gravata e botar no microfone para ela pregar, né? Então tem pessoas que se limitam a vestuários, roupa, costume, e considerando que isso é exaltação, e tem muitos deles que querem. Não, porque eu quero ter um anel. Eu já me perguntava: pastor, você tem um anel de teólogo? Eu falo: mas se tu me der um anel de teólogo, se for de ouro, eu derreto, porque eu tenho dinheiro. Vou vender. Tem gente que está preocupado com isso. Não, minha carteira aqui, lógico, isso é bom, isso favorece, mas esses apetrechos não podem ser usados como meio para se sobressair. Continua a exaltar, né? Para dizer: Deus me exaltou. E eu gostaria de ficar livre agora. Quem poderá comentar sobre esse assunto? Dole uma, dole duas, dole três. Deus vai exaltar? Para quê? Qual o motivo de Deus exaltar? Pastor Marina. Bom, no caso de José, né, ele tinha todo um propósito na vida dele, que Deus tinha desde o início. Então, a exaltação de José teve um propósito que foi cumprido. E hoje, algumas pessoas, eu não vou generalizar aqui, porque eu sei que ainda existem muitos homens e mulheres de Deus, né? Tanto no primeiro assunto como nesse, que ainda preserva a fé, persevera na sã doutrina, né? Mas alguns, eles querem essa exaltação para fazer como sabor de mel, né? Deus vai... A Damares está assistindo, viu? Não, a gente está falando da cantora, da música, da letra. Outras canções dela são belíssimas. Mas assim, a exaltação é sempre para a glória de Deus. Alguém mais? Amém. Então vamos lá. Tem um próximo aí, pastor? Pediu o Bruno para colocar aqui. Versículo, texto. 1
1 Samuel 4:22. Fala, Ellen. Rejane Forte, Berta Thomas. Berta Thomas, diferente não, né? A Rejane Forte é de Fortaleza, Igreja de Deus no Brasil. Essa igreja eu fiz parte. Primeira igreja pentecostal da América Latina, tem 151 anos. Glória a Deus. Né? O que é que diz aí? Colocou aí, ó. Diz assim: E disse, de Israel a glória elevada, e acabou, né? Elevada presa, pois é tomada a arca de Deus. Esse episódio nos remete à questão do sacerdote Eli. Quem já ouviu falar, né, do sacerdote Eli? Que ele tinha 2 filhos, né, Ofni e Finéias, que eles estavam prevaricando o altar do Senhor. Esse texto é o culto que Jesus não está. Porque eles tinham, vamos imaginar que tinha banda, tinha coral, tinha fumaça para subir, tinha as pessoas para poder fazer o culto acontecer, mas o próprio texto vai dizer que a glória de Deus se foi daquele lugar. Aí a pergunta é para nós aqui, vocês da igreja também podem estar perguntando: será que existem igrejas, templo, eu falo agora templo, igreja, pessoas reunidas, que a glória de Deus, a presença de Deus não está? É mais a questão humanista, mais exaltação. Eu queria saber, você já chegou de você em algum culto? Que a gente sabe quando o culto é pesado, às vezes, por causa da própria pessoa, mas às vezes você está tão bem com Deus, mas você entrou num lugar, por exemplo, que eu estou. Eu quero saber se existem cultos hoje, ou igrejas, ou cultos, vamos dizer assim, onde Jesus não está. Manda bomba aí. Pastora Francisca Couto. Existe sim culto onde Deus não está presente, quando o culto é voltado para o homem. Quando o homem é colocado no centro e não Deus. Né? Quando o homem é exaltado, tudo é voltado para o homem, para a glória do homem, não para a glória de Deus. Então, assim, tudo no culto tem que ser voltado para a glória de Deus. Deus tem que ser o centro de tudo. Né? Mas quando é o homem que está no centro, Deus não se faz presente. Deus não está naquele lugar. Porque é o homem que está sendo endeusado no lugar de Deus. Ou, pastor Elias, pastor Rogério, ou existem igrejas que os pastores sabem do pecado de ovelhas, o que quer que seja, e mesmo assim não é resolvida a situação. E aí começa o segundo ovelha com isso, a terceira, a quarta, a quinta, vai indo, e acaba que a igreja ela começa a ter pecados ocultos para alguns, né, mais à vista de todos, e isso não se resolve. Isso, eu vou dizer bem popular, empata, impede a glória de Deus sendo manifesta do jeito que era para ser. Ele ficou até sem voz. Irmãos, pode perguntar. Meus irmãos, essas são questões complicadas de se responder, mas não se pode fugir Encosta um pouquinho para prestar atenção a essas perguntas. Dizendo o seguinte, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, e assim também não habita em coração sujo. Né? Mas a questão de igreja, a gente precisa só analisar da seguinte forma: pode ser que alguém entenda a igreja apenas como um templo, né, onde as pessoas se reúnem. Igreja não é isso, igreja sou eu, é você, somos cada um de nós. Nós somos o verdadeiro templo de Deus. Então, Deus habita na vida de cada um, sobretudo e especialmente na vida daquele que tem relacionamento com Ele. Né? E não só isso, tanto habita que Deus revela os seus segredos, que a Bíblia diz que a vontade e o desejo de Deus é de revelar os seus segredos à medida que nós nos aproximamos dele. Daí vem, nós costumamos ler Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então essa é uma questão. Agora, evidentemente, quando se reúne pessoas dentro de um templo, dentro de um contexto, há vários propósitos, né? Há propósito daquele que está conduzindo a reunião, né? Como nós falamos aqui de pessoas de ego no altar, tem pessoas que reúnem outras pessoas com outros propósitos. Daí nós vamos ver, por exemplo, tem um filme antigo, quem é mais antigo assim da nossa época vai saber, um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem, que demonstra exatamente isso. Não era uma pessoa de Deus, mas conhecia muito daquilo,
né? Tinha aquelas combinações com outras pessoas que falavam lá de algumas coisas que aconteciam. Mas nem isso, nem assim, impediu o agir de Deus, porque ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir a força de Deus, e pessoas que eram curadas, porque criam naquilo, não estão sabendo se a pessoa, eu posso estar aqui mentindo, falando um monte de coisas, mas falando da verdade, né? A Bíblia, nós vamos ver um episódio, por exemplo, que tinha uma moça que seguia Paulo, por exemplo, que falava um monte de coisa, olha, eis aí um homem de Deus, que faz isso, faz aquilo outro, não estava falando nenhuma mentira, mas era usada por Satanás, né, para falar essas coisas. Então, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Evidentemente que cada um pagará o seu preço por coisas que afrontam a vontade de Deus, que afrontam a soberania de Deus e o poder de Deus. E com Deus não se brinca, né? A gente acha até que brinca, tem muita gente que acha que tem a vida eterna, não sabe realmente aquilo que pode acontecer daqui a um segundo. E a Bíblia diz, e por que se permite essas coisas ainda? Mas Deus sabe disso, por que permite? A Bíblia diz que nós somos livres, temos o livre-arbítrio para fazer tudo e qualquer coisa. Eu posso usar o próprio texto sagrado para enganar pessoas, para iludir pessoas, para os meus propósitos, e a Bíblia diz que eu posso fazer isso. Mas tem uma coisa, no final, Deus trará tudo a juízo. Nós prestaremos contas das coisas más e das coisas boas que nós fizemos pelo nosso corpo, inclusive, pela nossa vida, pela vida que nós temos aqui. Então é isso. Pastor, só complementando aqui, eu achei bem interessante, bem que o que ele falou, sobre essa questão dessa mulher que corria atrás de Paulo e dizia a verdade, mas porém usada pelo inimigo. Se nós somos igreja e somos como pessoa, e ela é uma pessoa, né, então, se a gente for fazer um paralelo aqui, uma analogia, então, se ela falava a verdade, porém usada pelo inimigo, e se considerado ser igreja, é a pessoa em si ser igreja e não o templo, instituição, então assim como ela possa ser que tem muita gente gritando o nome de Deus, mas na verdade Deus não está falando a verdade, porém pela boca de Satanás. Assim também pode ser que encontre igrejas, vamos dizer, templos, com pessoas reunidas, chamadas igrejas, que acham que estão fazendo o que é certo, até conhecem a verdade, mas a questão é que não estão vivendo a verdade, porque essa moça, o que habitava dela não era o Espírito de Deus, era o inimigo, né? Ela estava possessa. Então, foi muito bom, bem colocado, que a gente vai ter uma compreensão melhor, que assim também tem pessoas que dizem ser de Deus, e graças a Deus a Bíblia tem resposta para isso. O pastor mesmo falou, naquele grande dia, onde disse, Senhor, não, eu fiz isso, aquilo, estava falando a verdade, mas não vivia a verdade. Pastor Jair, comenta. Falando sobre o pecado, eu creio o seguinte, que o pecado, ele atrapalha a obra de Deus. Só que quem sai mais prejudicada nisso é aquela pessoa que está em pecado. Porque se no meio de um culto Deus achar em uma pessoa com um coração sincero, louvando com sinceridade a Ele, as pessoas com certeza ela sairá daqui de uma forma diferente, ou de qualquer lugar de reunião, porque ela está sendo sincera com Deus. O prejudicado, na realidade, é aquela pessoa que está em pecado. Agora, uma coisa eu falo, não há pecado que fique oculto eternamente, né? O Senhor, Ele sempre revela. Agora, se porventura todas as pessoas que estão reunidas num lugar estão com o mesmo propósito, estão todas em pecado, ou estão fazendo aquela reunião para algo pessoal, para o ego e tal, não tem como Jesus estar. Se é para satisfazer algo pessoal, aí não tem como Jesus estar. Agora, se a pessoa está fazendo algo com sinceridade, e no meio delas existe alguém que está em pecado, eu creio que aquelas pessoas que estão com sinceridade, louvando a Deus de coração, o Senhor, Ele vai retribuir com aquela pessoa. Amém. O próximo assunto aqui, que é algo rápido, né, mas muito bem-vindo. Bruno, Juízes 7, capítulo todo, sobre aquela história que foi até comentada essa noite aqui de Gideão e seus 300, né?
O tema é mais coach, mais treinamento e menos oração. É lamentável, mas é uma verdade. Nós, pastores, nós não podemos esconder isso, que os cultos menos frequentados em nossas igrejas, seja ela a denominação que seja, são os cultos de oração. As pessoas pedem oração, elas precisam de oração. Hoje tem live, inclusive eu recebi uma live que eu não posso nem falar, mas depois se você quiser eu posso repassar para você. Eu recebi uma live de uma pessoa profetizando e uma outra live da polícia procurando ela. Vocês viram isso? Quem viu isso? Não, é sério. Ela é procurada internacionalmente. Ela é um bandido foragido. E ele está fazendo live, ele pegou toda a mania com a esposa dele, ele profetiza, no final ele pede oferta. Foi uma maneira que ele encontrou para a facção criminosa dele de arrecadar. Não estou mentindo. Isso que me passou foi o pessoal da Nealva passou isso para mim. Que eu fiquei, meu Deus, até que ponto? Mas tem gente que vê, compartilha, dá glória a Deus. Aí entra o que o pastor Alex Santiago falou há pouco tempo. A gente não sabe, você sabe quem é a pessoa que está fazendo a live? Você sabe quem é o pastor, quem é a igreja? Se não tiver uma indicação, não tiver ninguém, minhas lives ninguém compartilha, eu vou falar não. Mas você não sabe quem é. Então as pessoas querem o que é imediato, o que é instantâneo. Eu quero oração para nos fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas não tem a coragem de sair pela manhã ou pela tarde para ir numa tarde da bênção, no culto de oração, no ciclo de oração. Não quer estar presente, ela quer algo que hoje o Zap virou muita coisa em questão de oração, né? Zap, internet, é bom, mas ainda há uma necessidade de estarmos junto como igreja, que foi como igreja, através da oração da irmã Maria, né, dos irmãos presentes, que Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor. Então, o que acontece? As pessoas nas igrejas, elas fazem muito, os líderes, né, fazem muito mais evento. Graças a Deus que o nosso evento aqui é coberto de oração. Inclusive, nós temos um intercessor que o bicho quase caindo ali, né? Mas de cansado, não de outra coisa. Que eu oro da minha intercessão. Eu fiz questão de ter alguém em nome de Jesus, né? E essa visão é nossa, pastor Rogério, pastor Elísio, de todos. Mas as pessoas querem muito fazer movimentos, como o pastor também falou, né? Campanha, isso, aquilo, tal, para atrair, faz treinamento, faz conferência, faz congresso, faz aquilo. Mas a igreja não tem um culto de oração, não existe uma importância da oração, e os que vêm são poucos. Uma coisa que eu sempre falo lá na igreja, eu gostaria muito que Jesus voltasse em 3 cultos, pastor Elias. No culto de oração, na hora da escola bíblica dominical e no culto do treino e ensinamento. Só de raiva, para pegar esses crentes que não vão, né? Tem que voltar nesses 3 cultos. Então a gente vê isso, as pessoas, coach é treinamento, as pessoas querem inventar muita coisa. Não, 12 dias para 12 propósitos, amém! Né? Eu queria que fosse assim, 12 dias de 12 dias de arrependimento para 12 meses de obediência. Aí dava certo, né? Meu irmão e lá atrás. Mas assim, eu gostaria que, vou começar com a Abner, que ela está quietinha aqui, para falar sobre que ela não perde o ciclo de oração, só quando ela vai para a faculdade e tal. Mas assim, a importância de orarmos sobressai a qualquer conhecimento psicológico, psiquiátrico, intergaláctico que você tem. A oração, a própria palavra já diz, né? É um momento da gente orar, da gente conversar com Deus, né? E o final dela já tem lá, ação, né? A gente precisa ter esse movimento, essa ação de falar com Deus, né? Na Bíblia diz que a gente que a gente deve orar no nosso quarto em secreto. Mas quando a gente ora dentro da igreja, a nossa oração também cria muito mais força, né? Porque a gente ora junto com os irmãos e muitas vezes a nossa oração é uma oração em concordância, onde todos oramos pelo mesmo propósito. E isso fortalece ainda mais, né? A nossa oração consegue passar do teto, né? Porque tem oração que não passa nem do teto, lamentável, né? E a oração, ela é maravilhosa, a gente se sente bem, a gente se sente à vontade quando a gente conversa com Deus.
né? A gente não pode. Eu, pelo menos, não deixo o círculo de oração. Eu realmente não vou quando eu realmente não posso. Mas eu não deixo de ir. É 7 horas da manhã eu vou, é 8 eu vou, é 9 eu vou, seja a hora que for, eu vou. Amanhã vai ser 7h30 da manhã, é domingo, eu vou. É crente. E para nós finalizarmos aqui, quando a gente fala de Gideão 300, ele começou com um número maior. Ele dava 32 mil, ele estava pensando numa estratégia maior. E Deus foi falando, não, nem ele, você foi tirando. Ou seja, enquanto Gideão estava confiando na estratégia maior, Deus estava mostrando para ele que tinha 300 homens voltados com o coração para o propósito do Senhor. Então, às vezes, nós queremos muita coisa confiando na estratégia, na prospecção, na projeção, sendo que o que nós estamos pensando não é o que Deus tem reservado para nós. E para isso nós precisamos ir para o joelho, né? Nós temos muito testemunho de oração. E como estamos finalizando a conferência, algo mais de nós vão falar? Todo mundo ficou murchinho, falar, pastor? Beleza. Quer falar? Quem mais vai falar? Alguém vai falar? Não? Ganhei uma bala, chocolate. Não. Nós vamos terminar, assim como falado no início, com esse momento de oração. Arthurzão está aí? Arrebatado? Não. Vem para cá, faz favor. O Arthur é o músico da Povo Livre, e o nosso professor da Jardim de Deus. Irmão, pensa uma visão de reino. Eu quero registrar isso aqui, pastor Dias. Nós estamos sem músico na igreja, né? Cantando de playboca, playback, playfone, playvem, né? E aí o pastor Rogério com a pastora Maria, junto com o Ministério de Louvor, se propôs a nos ajudar. Nosso culto de terça-feira e no culto de domingo pela manhã. Então nós vamos ter música louvor. Eu pergunto, tem igreja que faz esse negócio, não? Tirar suas pessoas para outra igreja? Tem? Mas são pouquíssimos, fala. Visão de reino, né? Graças a Deus por isso. E pode contar conosco, né? Se a gente troca. Eu sei que aqui tem muitos catedráticos da palavra, mas você manda o louvor para lá e a gente manda para cá o pessoal da palavra também, né? Você manda o pessoal do louvor para lá e a gente manda as canelas de fogo de oração para cá, né? Amém? Mas eu quero convidar você a aproximar do altar, né? Para juntos aqui o altar, e você tem mais que o teu coração seja o altar diante do Senhor, para nós orarmos agora. Alguém quer receber essa oração? Tem hora aí? Glória a Deus. Então eu convido você, já que a conferência é compreendendo o seu chamado, compreendendo o chamado, que seja essa oração final uma testificação. Você fala, Deus, agora eu entendi o meu chamado. Faltou? Faltava ainda? Dentro do tempo. Agora, amém? Pastor Rogério pode ficar à vontade para estar ministrando louvor, pastora Maria, o pessoal do louvor. E eu gostaria de pedir, pode ficar aqui, a pastora Francisca, pastor Elias, pastor Rogério vai louvar, né? Pastora Maria, o Deus que estou aqui também, pastor Luiz, nós vamos estar ungindo e orando. Não pode ficar de joelho, quem quiser ficar de joelho pode ficar à vontade, irmão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Você que está em casa nos acompanhando, que você também receba essa oração em nome de Jesus, pastor Rogério. Glória a Deus. Pode vir mais para cá, deixa eu mais um pouquinho. É o mesmo preço que está aqui perto de nós. Queremos orar por você. Você é o que? Obreira, professor da escola dominical, líder do jovem, líder de teatro, trabalha com música, é presbítero, é diácono, diaconisa, evangelista, servo do Senhor. Não importa a carga eclesiástica, o importante é sermos servos, né? Se você entende o chamado de Deus para a tua vida, então nós queremos orar junto com você. Se você não entendia, passou a entender depois da conferência, então nós estaremos selando, orando, ungindo para a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. És bem-vindo aqui em nossos campos.
pastores podem ficar à vontade para ministrar. Pedir ao nosso diácono também, exaltado seja Deus. Sou de pé, na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me, estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou. Fascinado estou, sopra em nós, Espírito, te queremos Deus, sopra em nós, Espírito. Pedimos
pastores e colegas dessa igreja. E eu ministrei sobre a vida do pastor em nome de Jesus. E Deus, irmão, isso é uma questão de fé. De tudo que nós aprendemos no dia de hoje nessa conferência. Aleluia! Deus falou que em 3 dias Ele ia manifestar sua glória de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. E eu disse para o pastor Rogério que amanhã fiquem ligados, preparados, atentos para o que Deus vai fazer em nossos cultos. Não nossos, mas o culto de Jesus, mas o culto em nossas congregações. Porque é momento de avivarmos em Deus. Avivamento original significa estrutura. E nós precisamos ser estruturados pelo próprio Deus. Quando Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos, ele está dizendo: Senhor, me dá estrutura, porque eu não entendo a luta, não entendo as situações adversas, mas me dá estrutura, aviva, porque eu quero te adorar, eu quero te buscar, eu quero mais de ti. E amanhã, em nome de Jesus, aos que creem. Pastor, ele está falando que não. Eu estou falando desse propósito de oração que nós buscamos. Estamos desde 7h30 da manhã, ficamos em oração e Deus falou que amanhã, domingo, esse domingo é o dia. Confie comigo, irmão, venha para a igreja, irmão. Vai ter uma palavra poderosa amanhã. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar ao Senhor e Deus quer te visitar de uma forma sobrenatural. Eu creio, eu posso estar doido, louco, sozinho, mas amanhã, da parte de Deus, eu vou receber algo sobrenatural. E que você também receba em nome de Jesus. Porque isso aqui não é movimento para poder preencher tudo, não! É Deus querendo nos dar estrutura, avivamento, nos dar visão espirituais, porque chegou o tempo de mudarmos essa nação com a geração que Deus tem levantado com propósito, com caráter e com propriedade da voz de Deus, que é a fé em Cristo Jesus e obedecer os seus mandamentos. Nós, através da oração, também venceremos, e é o principal, em nome de Jesus. Amém? Deus e Cristo abençoe a todos vocês. Obrigado a cada um que veio. Mais uma vez, pegando aqui a palavra do Diácono Nil. Obrigado, pastor Rogério, pastora Marilda, pastor Elias, que se prontificou. O Diácono Nil, nossa diaconisa que piscou do lado, a pastora Francisca Toso, nosso querido pastor Bruno, ao pastor Alex, que já foi, toda a equipe eclesiástica, os irmãos, os servos, todos os servos, da Jardim de Deus, Igreja de Jardim de Deus, da Povo Livre, você que vê, você que nos acompanha em casa, porque eu lembrei que está filmando. Deus te abençoe grandemente. E depois que o pastor ministrar essa apostólica, essa das duas, vamos terminar com uma fotona aqui? Sempre a gente termina com uma foto bonita para colocar para nós ficar mais bonito, né? Amém? Amém, amados? Prontos para outra? Amém? Queria agradecer aos irmãos do Povo Livre aqui que aceitaram o convite, que vieram, os irmãos da Jardim de Deus. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Amém? E queria fazer um convite. Na próxima sexta-feira nós estaremos em oração lá no Vale da Bênção. Nós alugamos um ônibus, sairá daqui às 22 horas. Temos 20 vagas ainda para o ônibus. E depois que lotar o ônibus, as pessoas terão que ir de carro. Sairemos daqui às 22 horas e retornaremos 4 horas da manhã. Será uma bênção, irmãos, amém? Será uma bênção. Precisamos de pessoas para nos realizar no louvor, na adoração, porque vai ser um culto com louvor, oração e palavra, amém? Nós passaremos a noite na presença do Senhor e temos certeza que Deus revelará os seus segredos aos nossos corações, amém? Você vê isso? Amém? Então você quer a Jardim de Deus, eu nome do pastor Deus que já tem 12 pessoas lá, você daqui, não deixe de dar o nome para a nossa irmã Isabel, amém? Para que o Senhor para que você possa participar conosco e o Senhor possa concretizar aquilo que está no coração dele para as nossas vidas. Glória a Deus! Só lembrando algo, em junho, quando eu assumi a igreja, passou-se uma semana, o pastor Euquides, ele teve uma visão conosco aqui da igreja, e eu passei seu áudio para a igreja, e há 6 meses atrás, e só agora a gente vai conseguir fazer a vigília. E nessa
visão que ele teve conosco aqui, ele falava que Deus estava quebrando um laço, uma serpente, estava caindo por terra, aqui no meio da igreja. Glória a Deus. É bonito. E que Deus estaria abençoando esta igreja. Deus estaria fazendo coisas novas nessa igreja. E nesse mesmo culto, a gente orava para que o laço fosse quebrado. E ao mesmo tempo, a gente agradecia por aquilo que Deus havia feito. Então, isso acontecerá na sexta-feira, no dia 14. Amém? Vamos cumprir aquilo que Deus falou para nós através do pastor Melquiades. E eu creio que grande será a bênção. Não fique de fora. Amém? Levante as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o Espírito Santo de Deus